podemos negar que um dos fatos mais conhecidos, desprezível e comentado da Bíblia é a história do anjo portador de luz, que era dono de um incrível poder e formosura. Resumindo a história da Bíblia, Lúcifer era o braço direito de Deus e comandava todos os exércitos dos anjos, mas tomado de cobiça, planejou tomar o trono de Deus. Essa história é descrita em 2 capítulos-chave do Antigo Testamento, Ezequiel 28 e Isaías 14. Bem, pegue sua Bíblia e vamos dar uma olhada brevemente em ambos os textos. Pelo contexto de Ezequiel 28, parece que os primeiros 10 versículos deste capítulo tratam de um líder humano. Então, começando no versículo 11 e indo até o versículo 19, Lúcifer é o foco da discussão, que segundo as Escrituras ele foi o tal anjo que se rebelou. Vamos ver tudo o que diz nos textos a seguir? Bem, antes de começarmos, já te peço que não esqueça de conferir sua inscrição. Se não for inscrito, inscreva-se e ative o sininho para ajudar o canal. Deixe seu like, comente e compartilhe como símbolo de gratidão por nossos esforços em levar conhecimento relevante até você. Eu me chamo Inácio Dias e você é muito bem-vindo ao nosso canal. Agora sim, vamos ao texto. Além disso, a palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, levantai uma lamentação sobre o rei de Tiro e dizei-lhe: assim diz o Senhor Deus, você era o selo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Você estava no Éden, o jardim de Deus. Todas as pedras preciosas era a tua cobertura: sárdio, topázio e diamante, berilo, ônix e jaspe, safira, esmeralda e carbúnculo. E lavrados em ouro eram os teus engastes e as tuas gravuras. No dia em que foste criado, eles foram preparados. Tu eras ungido querubim da guarda. Eu te coloquei. Você estava no monte santo de Deus. No meio das pedras de fogo você andou. Você era irrepreensível em seus caminhos, desde o dia em que foi criado, até que a injustiça foi encontrada em você. Na abundância do teu comércio, encheste-te de violência no meio de ti, e pecaste. Pelo que te lancei como profanado do monte de Deus, e te destruí, ó querubim guardião, do meio das pedras de fogo. Seu coração estava orgulhoso por causa de sua beleza. Você corrompeu sua sabedoria por causa de seu esplendor. Eu te jogo no chão. Eu expus você diante dos reis, para banquetear seus olhos em você. Pela multidão das tuas iniquidades, na injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Por isso fiz sair fogo do meio de ti. Ele te consumiu, e eu te reduzi a cinzas na terra, à vista de todos os que te viam. Todos os que te conhecem entre os povos estão horrorizados com você. Você chegou a um fim terrível e não existirá mais para sempre. Ezequiel 28, 11 a 19. Qual é a justificativa para a conclusão de que esses últimos versículos se referem à queda de Lúcifer? Enquanto os primeiros 10 versículos deste capítulo falam sobre o governante de Tiro, que foi condenado por afirmar ser um deus, embora fosse apenas um homem. A discussão se move para o rei de Tiro, começando no versículo 11. Muitos estudiosos acreditam que, embora havia um governante humano de Tiro, o verdadeiro rei de Tiro era Satanás, pois era ele quem estava finalmente trabalhando nesta cidade ante Deus, e era ele quem trabalhava por meio do governante humano da cidade. Alguns sugeriram que esses versículos podem realmente estar lidando com o rei humano de Tiro, que foi autorizado por Satanás. Talvez o rei histórico de Tiro tenha sido uma ferramenta de Satanás, possivelmente até habitado por ele. Ao descrever esse rei, Ezequiel também nos dá vislumbres da criatura sobre-humana, Satanás, que o estava usando, se não habitando nele. Agora, há coisas que são verdadeiras sobre esse rei, que pelo menos em última análise, não podem ser consideradas verdadeiras para os seres humanos. Por exemplo,
O rei é retratado como tendo uma natureza diferente da do homem. Ele é um querubim, versículo 14. Ele tinha uma posição diferente do homem. Ele era irrepreensível e sem pecado, versículo 15. Ele estava em um reino diferente do homem, o santo monte de Deus, versículos 13 e 14. Ele recebeu um julgamento diferente do homem. Ele foi expulso da montanha de Deus e jogado na terra, versículo 16. E os superlativos usados para descrevê-lo não parecem se encaixar em um ser humano normal, cheio de sabedoria, perfeito em beleza e tendo o selo da perfeição, versículo 12. Nosso texto nos diz que este rei era um ser criado e deixou a mão criadora de Deus em um estado perfeito. Ezequiel 28, 12 a 15. E ele permaneceu perfeito em seus caminhos, até que a iniquidade foi encontrada nele. Ezequiel 28, 15. O que foi essa iniquidade? Lemos em Ezequiel 28, 17. Seu coração se orgulhou por causa de sua beleza, e você corrompeu sua sabedoria por causa de seu esplendor. Lúcifer aparentemente ficou tão impressionado com sua própria beleza, inteligência, poder e posição, que começou a desejar para si mesmo a honra e a glória que pertenciam somente a Deus. O pecado que corrompeu Lúcifer foi o orgulho autogerado. Aparentemente, isso representa o início real do pecado no universo, precedendo a queda do Adão humano por um tempo indeterminado. O pecado se originou no livre-arbítrio de Lúcifer, no qual, com plena compreensão das questões envolvidas, ele escolheu se rebelar contra o Criador. Este poderoso ser angelical foi julgado por Deus com justiça. Eu te joguei na terra. Ezequiel 28, 18. Isso não significa que Satanás não teve mais acesso ao céu, pois outros versículos das Escrituras indicam claramente que Satanás manteve esse acesso mesmo após sua queda. Jó 1, 6 a 12. Zacarias 3, 1 e 2. No entanto, Ezequiel 28, 18 indica que Satanás foi absoluta e completamente expulso do governo celestial de Deus e de seu lugar de autoridade. Lucas 10, 18. Isaías 14, versículos 12 a 17. É outra passagem do Antigo Testamento que pode se referir à queda de Lúcifer. Devemos ser francos ao admitir que alguns estudiosos da Bíblia não veem nenhuma referência a Lúcifer nesta passagem. Argumenta-se que o ser mencionado neste versículo é referido como um homem. Isaías 14, 16. É comparado com outros reis da terra. Versículo 18. E as palavras como caíste do céu. Versículo 12. Supostamente se referem a uma queda de grandes alturas políticas. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da aurora. Como foste derrubado por terra, tu que abateste as nações. Disseste no teu coração: subirei ao céu, acima das estrelas de Deus colocarei o meu trono nas alturas. Sentar-me-ei no monte da congregação, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, serei semelhante ao Altíssimo. Mas você é levado ao Seol, aos confins da cova. Aqueles que o virem olharão para você e refletirão sobre você. É este o homem que fez a terra tremer? Que abalou os reinos, que fez o mundo como um deserto e destruiu suas cidades, que não deixou seus prisioneiros irem para casa. Isaías 14, 12 a 17. Existem outros estudiosos que interpretam esta passagem como referindo-se apenas à queda de Lúcifer, sem qualquer referência a um rei humano. O argumento aqui é que a descrição desse ser está além da humanidade e, portanto, não pode se referir a um mero homem mortal. Há uma terceira visão que considero preferível às duas anteriores. Essa visão vê Isaías 14, 12 a 17 como tendo uma referência dupla. Pode ser que os versículos 4 a 11 tratem de um rei real da Babilônia. Então, nos versículos 12 a 17, encontramos uma referência dupla, que inclui não apenas o rei da Babilônia, mas também uma descrição tipológica de Lúcifer. Se esta passagem contém uma referência à queda de Lúcifer, então, o padrão dessa passagem parece se encaixar
na referência de Ezequiel 28. Isto é, primeiro um líder humano é descrito, e então a referência dupla é feita a um líder humano, e Satanás. É significativo que a linguagem usada para descrever isso se encaixe em outras passagens da Bíblia que falam sobre Satanás. Por exemplo, os 5, eu quero em Isaías 14, indicam um elemento de orgulho, que também foi evidenciado em Ezequiel 28, 17. 1 Timóteo 3, 6, que faz referência à presunção de Satanás. Como resultado desse pecado hediondo contra Deus, Lúcifer foi banido de viver no céu. Isaías 14, 12. Ele se tornou corrupto, e seu nome mudou de Lúcifer, estrela da manhã, para Satanás, adversário. Seu poder tornou-se completamente pervertido. Isaías 14, 12, 16 e 17. E seu destino após a segunda vinda de Cristo é ser preso em uma cova durante o reino milenar de 1000 anos, sobre o qual Cristo governará. Apocalipse capítulo 20, versículo 3. E por fim, será lançado no lago de fogo. Mateus 25, 41. E você já tinha visto a história da queda de Lúcifer por este ângulo? Gostou do vídeo de hoje? Quer ver mais histórias como esta? Então não esqueça de interagir conosco, deixando seu like, sua inscrição se não for inscrito, e compartilhamento para ajudar nosso trabalho aqui no canal. Eu vou ficando por aqui. Muita luz e sabedoria sempre. Um forte abraço e até o próximo vídeo com muito mais assuntos super interessantes como este. Gratidão. Fui.